Your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night I rise without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Thursday night restock needing mending. See how they run. Tá cheio de bebezinho aí hoje. Você viu? Tá Nossa creche. É a creche Papo de Mãe. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E hoje vamos falar sobre um grande dilema. Com quem ou onde deixar um filho quando pai e mãe saem para trabalhar? Não é obrigatório matricular crianças de até 3 anos em escolas, mas a vaga nas creches é um direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases. Segundo a legislação, é dever dos municípios, com a ajuda dos estados, garantir creches e pré-escolas públicas para todas as crianças. De acordo com a idade da criança, o que será que é melhor? Deixar com parentes, vizinhos, na creche, com babá? Ou pode acontecer também de os pais decidirem por pura falta de opção? Veja o que a equipe do Papo de Mãe preparou para conversarmos sobre este assunto. Eu ainda prefiro a creche. Porque parente é aquilo, no começo, né, quer cuidar tudo e depois já começa a reclamar. A Alice tem 3 filhas, a Alícia, de 1 ano e meio, a Alana, de 7 anos e a Aline, de 16 anos. Todos os dias ela faz uma ginástica, deixa as 3 aqui e vai para o trabalho. Alice é babá e cuida de uma outra menina, que tem 8 anos. Hoje a vez do pai é com o Marcelo, um pai que cuida do filho enquanto a mulher vai trabalhar. Essa foi a saída que eles encontraram. Você está vendo o rostinho dele, você está vendo o crescimento dele, você está vendo cada instante dele, é gostoso por isso. Então, para começar, o que eu quero saber aqui é o seguinte, são todas mães de primeira viagem? Eu sou. Você não, né? Não. Então, você é a Roberta. Isso. Você tem quantas filhas? Eu tenho 2, o menino e a menina. E Rebeca, eles estão aqui? Então. Os 2? Uhum. Então, apresenta pra gente. O Isaac, Natan, que é o do boné, o bonezinho. Ele tem quantos anos? Ele tá com 9 meses. 9 meses, é pequenininho. E a Rebeca, de 2 anos e meio, que é de vestidinho lilás. E o seu marido veio também? Não pode estar vindo. Porque hoje a gente está vendo que tem muitos pais ali também, né? Depois a gente vai conversar com os pais também. E você é a Cristina? Eu sou. E você? Sou mãe da Laura, 7 meses. Hoje tem a Roberta, sua xará, a Laura, da minha filha. Está com o papai, o Ricardo ali. Uhum. E você fala, a sua filha mais velha vai pra creche, Vai pra creche. E o pequenininho? Fica com a minha sogra e final de semana fica com a minha mãe. Pra dar uma folguinha pra ela. Porque você trabalha fora. Isso, trabalho de operadora de caixa de supermercado. Tá. A sua filhinha... A Laura, ela fica com uma semana com a minha mãe e uma semana com a minha sogra. Ela alterna com as avós, é isso? É. E porque você não quis ainda colocar na creche, berçário? Não, eu na verdade fui um pouco resistente a isso e até a minha mãe ter a iniciativa de oferecer, levou um tempo. Então eu fiquei um pouco agoniada, mas até que ela surgiu com convite, não, com a oferta, né? Aí sua sogra também se ofereceu? Aí meu marido falou, por que só a sua mãe? Falei, tudo bem, pode ficar com a sua também, não importa. Eu acho que tem que ter a participação da família toda, é bom que crie esse vínculo familiar. Bom, você tem essa sorte de ter mãe e sogra por perto também. É o seu caso, Sabrina? Não é o meu caso. Minha sogra mora em Atibaia e a minha mãe mora bem distante, São Paulo, mas mora distante. Eu estou indecisa ainda, não sei o que eu vou fazer. Quem que está aqui? A Maria Clara tem 3 meses. É a nossa caçulinha hoje aqui. A Maria Clara, aquela que está dormindo, tão bonitinha. E o papai ali está de plantão, né, o papai? Sabrina, você está de licença maternidade? Estou de licença, trabalho. E volto mês que vem. Então, assim, a dúvida, né, eu também estou tentando não colocar na escolinha tão cedo. Eu sei que uma hora ela tem que ir. Mas o quanto eu pudesse segurar, assim, deixar... Mas, assim, a minha mãe mora muito distante. Ela mora na Zona Sul, eu moro na Zona Oeste. Você tem que tomar uma decisão e você ainda não sabe o que vai fazer. Não sei. Você trabalha com o quê? Eu sou publicitária. E você? Eu trabalho numa editora. Numa editora. Eu trabalho numa redação de revista. Eu tenho 3 filhas e os 3 foram para a creche, para o berçário com
4 meses e sobreviveram tão ótimos. Se eu posso dar alguma dica? Mariana, e a gente conta também com a participação da Vera Iaconelli, que é psicanalista e coordenadora do Instituto Gerard de Psicologia Perinatal. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Você tem filhos? Tenho 2 meninas, uma de 13 e uma de 10 que está aí. Ah, como que ela chama? Mariana. A minha xará. Tudo combinado. Vera, o que é psicologia perinatal? É a psicologia voltada para esse período entre a gravidez, incluindo o parto e o pós-parto, né? Toda essa psicologia desse período do ciclo gravídico puerperal. É gravidez, parto e puerpério, é o nosso foco de formação e de tratamento. E é comum surgir essa dúvida, né? Na hora de voltar a trabalhar, com quem deixar É uma dúvida bebê. super importante, que surge mesmo, né? Deve ser angustiante, né? Quer dizer, eu sei, né? Já Você passei sabe. por isso. É muito angustiante, porque são etapas de separação, né? Que começam desde o parto, é um momento de separação importante, e vão tendo várias etapas, porque não vai acabar agora, vai ter várias etapas onde os filhos vão se separando das mães e as mães ficam entre aliviadas e culpadas, né? Elas sabem que um filho que está indo bem pode ir para a escolinha, ou pode ir para a creche, ou pode casar, sei lá, mas ao mesmo tempo ela nunca sabe se ela que está antecipando ou se a criança já está madura, é sempre um ensaio e erro que tem aí, então gera muita angústia. E muitas vezes o que a gente percebe quando é um bebezinho, que a adaptação é muito mais da mãe do que do bebê, não é? Como é que é, assim, como é que foi pra você? Com quantos meses ela tinha? Rebeca tinha 7 meses quando foi pra creche. A princípio, meu marido não quis, relutou. Eu falei assim, não, já que saiu a vaga para ela, como você sabe que o público demora muito, eu vou. Mas que ela recogitava muito. Então, ele tinha muito medo por causa desses acidentes, que a gente vê em creche, de acontecer alguma coisa. Eu falei assim, não. Eu pisei o pé e falei assim, ela vai. Que mãe mas decidida. assim, o primeiro dia que deixei ela lá, foi mais ela chorando e eu também. Porque para deixar a primeira semana, a adaptação foi muito triste. É muito complicado de se separar mesmo. Você já tinha parado de amamentar? Já. Ela terminou, ela parou com uns 10 meses, assim. Ela mamava com pouca frequência, né? E daí você conseguiu ir trabalhar tranquila? Não. Não, a cabeça era só nela, mas assim, entreguei lá e assim, preciso trabalhar. Né? E você ficou em dúvida ou você já sabia que queria a creche e pronto? Não, assim, eu já pensava assim, deixar na creche, mas porque minha sogra, ela no começo da Rebeca, hoje não, que o Isaac, ela já se entrega mais para ele, que antigamente tinha muitos netos, ela levava muitas crianças. Então eu não achava que ela daria aquele atenção legal para a criança, mesmo que também na creche há muitas crianças. É um batom, olha mamãe, ela tá te mostrando. Ai, que lindo, filha. É um giz de cera que pode virar batom, assim. Aí ela tinha meu sogro, que faleceu esse ano, então eu achava que era muito sobrecarregar em cima dela, né? E agora que ela pode ficar com o Isaac, aí você preferiu deixar mais um pouco? Assim, ou é porque não teve a vaga na creche? Ainda não saiu a vaga. Senão vai pra creche também. Na hora que sair a vaga. Bom, por sorte você tem a sua sogra para te ajudar, porque se não tivesse a sua sogra e sem a vaga na creche, o que você ia ter que fazer? Pagar, né? Alguém para olhar, mas ainda mesmo assim com aquela coração apertado, porque a gente não conhece muito bem quem vai estar ali do seu lado. Tem muitas mães que até deixam de trabalhar, né, numa hora dessa, porque às vezes se for colocar na balança, pagar para alguém e sair para trabalhar, você acaba não compensando, né? Como é que fica esse dilema, muitas vezes, das mulheres abandonarem o trabalho em função disso? Acontece, né? Acontece e prejudica a família como um todo, de uma certa forma, porque é claro que uma criança, quando chega numa família, ela cria um ônus financeiro novo e vira uma bola de neve, né? Porque você não pode arranjar uma fonte de sustento e... você tem um gasto a mais e acaba tendo uma fonte de sustento a menos. Isso que cria aquelas situações onde, às vezes, o filho um pouquinho mais velho, com 7 anos, está olhando a criança menor, que a gente também vê que acontece, da criança ficar com outra criança, né? Que é um perigoso, perigo. né? É perigoso, quer dizer, é uma coisa que... E para você, como é que foi a transição, assim, na hora de voltar ao trabalho? Foi bem tranquila, porque estava com a minha mãe, com a minha sogra, eu estava bem
sossegada em relação a isso. Eu sabia que ela estava sendo bem cuidada, que a atenção estava 100%, né? Diferente que na creche, né, que muitas vezes não dá para ficar todo o tempo. Eu sei que é bem cuidado, eu já trabalhei em escola, já cuidei de criança, eu sei que é bem tratado, mas como eu tinha essa opção, eu preferi. Então, para eu voltar a trabalhar, eu não tive problema em relação a isso. Mas acho que chega um momento que é importante para a própria criança ter essa convivência, né? Existe uma indicação, a idade correta, assim, porque às vezes tem mães que querem colocar a criança só depois dos 3 anos, aí já não fica tarde demais para uma sociabilização? Então, pode ficar tarde, porque a gente vive hoje em dia muito em grupos pequenos e individuais, né? Então as pessoas não têm mais aquela área de convivência, ainda mais no Brasil, né, São Paulo, as pessoas não vão mais à praça, não vão mais à rua, os condomínios são fechados, às vezes o teu condomínio não tem nenhuma criança da mesma idade, então é super importante que a criança tenha convívio com outras crianças, e às vezes só a escola que vai oferecer isso, né? Então, deixar às vezes a criança já um pouco maior com a babá é contraproducente. A criança tem que encontrar outras crianças. Você tem essa preocupação, Cristina? Você promove encontros a gente frequenta... da Laura com outros bebês? Então, sempre. Na verdade, assim, minha mãe mora perto de uma praça grande, então minha mãe sempre passeia pela praça, minha sogra também não mora em casa, geralmente dá umas voltas pela rua. A gente sempre sai, com 26 dias de vida, a Laura, a gente já levou ela no Cine Materna, não sei se vocês conhecem. A gente conhece, as amigas. E a gente já foi, acho que umas 15, 20 vezes, sei lá, muitas vezes. Eu tenho muitas amigas que estão com idade próxima da Laura, que nasceram há pouco tempo. Então ela tem esse contato. Tem o seu contato. Com quantos meses você indicaria para a criança que não tem tanta oportunidade de não ter esse contato? O ideal é soltar com quanto tempo, assim, falar? Então, eu acho que a gente não pode chegar num número. Não dá para assim, generalizar, né? Porque esse soltar depende da nave-mãe, sabe assim? A nave-mãe que solta e o foguete vai. O foguete só sobe se a mãe solta realmente. Então, é todo um processo onde a mãe passa para a criança, através de gestos e de palavras, uma segurança que a criança leva para o... Mesmo criança muito pequenininha, né, de 6 meses. Então a mãe consegue passar para a criança uma segurança, onde essa separação a criança de algum jeito acredita que a mãe volta para reencontrar. Então é mais da ordem de como as duas pessoas, o bebê e a criança, sustentam a separação do que de uma data. É o que a gente vê aqui, não tem uma regra, em cada caso não de um tem. jeito. As suas principais dúvidas quais são, Sabrina? Olha, na realidade, o que eu gostaria é de amamentar até os 6 meses. Então, assim, a minha maior dúvida era até... Eu cheguei a ir conhecer algumas escolinhas, mas a minha dúvida... O que seria melhor, perto do meu serviço ou perto da minha casa? Porque perto do meu serviço teria a vantagem de poder ir lá até amamentar na hora do almoço. Mas ela voltaria, pegaria trânsito comigo na volta. Então, assim, até essa dúvida de localização de escola. Então, como é que é nessa época, janeiro? É uma época que vocês estão de férias no trabalho e aí tem que definir como é que vai ser o ano todo dos filhos? Como é que é? Fala. Você já assim, definiu como é que vai ser? Não, eu no meu caso não tenho, assim, como dar esse direito de férias para eles, porque eu trabalho direto. Então, eu não tenho uma... Eu não sei, assim, quando eu sair, eu tô para sair de férias em fevereiro. Então, em fevereiro ainda não voltou às creches. Então, vai ficar com a minha mãe mesmo. Minha mãe olhando. Porque tem isso que ela também, acaba tendo né? que olhar os dois para mim. Então como é que faz quando não tem opção, né, quando eles estão de férias, aí eles ficam com a sua mãe. Aí ela fica... Aí, no caso, tem a opção de ficar com a minha mãe ou com a minha sogra, que aí fica naquela, as duas dão uma dividida. Vocês Isso, duas... uma revezão. Ainda bem que tem essa sogra. opção, né? Porque nas férias tem muitas mães que não têm a opção de deixar com alguém da família, com algum parente. Como você vai fazer quando você estiver de férias? Não sei, olha, eu pensei até na possibilidade de mudar para perto da minha mãe, porque eu não sei ainda. Mudar de cidade. Ficar perto e ter a opção da minha mãe ali, porque mesmo com a escolinha, daí tem a opção nas férias, né? Uma coisa que a gente vê também que às vezes a gente tem que fazer opções mesmo, ou mudar de casa, ou mudar de emprego. No meu caso, eu já pensei também. Quando nasceu o terceiro filho, eu acabei mudando de emprego, aí surgiu o papo de mãe. A gente uniu aqui o útil ao agradável. Mas é difícil. Mas tem um limbo aí, né? Porque o que se fala para as mulheres, se cobra das mulheres, é amamente exclusivamente até os 6 meses, né? A licença maternidade está numa briga para se chegar nos 6 meses. Então, muitas empresas já adotaram, sim, não é? algumas, né? Mas às vezes a pessoa não quer
porque se sente ameaçada, né? tem isso, é. Porque não é difícil um chefe que fica bravo com a mulher que chega e diz que está grávida. E é ela que tem que pedir, né? Os 6 Exatamente. meses. Aí você tem 2 meses que não fecha a matemática. Então, o que está acontecendo é que como a gente não tem uma cultura que dê conta da questão da maternidade, as mulheres têm que se virar, né? Então, as soluções acabam sendo um pouco... Ou você perde por um lado, ou perde por outro. Você tem que criar uma adaptação, muda de casa. Ainda mais quem mora em grandes cidades, que tem o trânsito, que só complica. Não são todas as empresas que oferecem a creche na empresa, né? Infelizmente, que acho que isso seria uma grande coisa, já que as mulheres... Nós, né, invadimos o mercado de trabalho todo. Quer dizer, não invadi não, minha filha. Não invadi. Tinha vaga lá, eu fui. Como é que você fez depois que você voltou da licença maternidade? Então, eu trabalhava numa empresa em Sergipe e era só 5 horas por dia. Era o tempo que Suzane dormia. Ela ficava dormindo e quando voltava... Mas você deixava com quem? Tinha uma senhora que morava próxima da minha casa que ela tomava conta e que até hoje é a avó dela, a Vanice. Até Mas você já tinha esse trabalho, né? Você já era cinegrafista. Eu já era cinegrafista. Só que lá eu só trabalhava 5 horas por dia. E então... Bom, ela mamou até os 3 anos, né? Exagero. Mas os 6 meses foi garantido. Aqui, por exemplo, a gente fez uma coisa caseira. Eu e a Roberta, quando a gente não tem com quem deixar as crianças, a gente traz, eles ficam brincando. Não deixa de ser um espaço lúdico. Quem trabalha aqui, ó, o Viola, ele trouxe o filhinho dele, que ele tá lá fora. Daqui a pouco ele vai entrar para brincar também, né, Viola? Então, quem vem trabalhar aqui, a gente deixa trazer a creche Papo de Mãe, como bem disse o Ricardinho. E agora, olha, a gente vai ter que chamar o próximo bloco, a nossa conversa continua já, né, Roberta? Mariana, no próximo bloco, as perguntas dos telespectadores. E vamos receber mais uma convidada, a educadora Antoniele Fagundes. A Rosângela Santos vai contar como é a vida de uma babá que sai para trabalhar e precisa ter com quem deixar os filhos dela também. A gente volta já. Enquanto isso, fique com Pedrinho Tonelada. Você deixa seus filhos com quem? Eu deixo meus filhos na escola e deixo com parentes. Com parentes. Você sempre deixou com parentes ou já deixou assim com... Ela já ficou 2 anos em creche. A menininha aí é sua netinha? É minha neta. A sua filha sai para trabalhar e deixa com a senhora? Deixa. Ela sempre ficou com a senhora ou ficou em creche? Sempre ficou comigo. Ela sempre ficou comigo mesmo. E eu queria agradecer a presença da educadora Antoniele Fagundes, que mais uma vez participa do Papo de Mãe. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Antoniele, você faz um trabalho dirigido para preparar as famílias e quem cuida das crianças, sim, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Eu tenho muitas clientes que entram em contato conosco quando estão esperando o primeiro filho ou o segundo. E a dúvida é a mesma. Eu estava acompanhando o debate e assim, é sempre igual, assim, onde deixar, isso já nasce já com o momento que sabe que está grávida, quando a pessoa já trabalha e quer continuar, porque tem mães também que acabam deixando o trabalho temporariamente ou às vezes definitivamente. E assim, a minha opinião de mãe é assim, seria uma delícia se a gente pudesse realmente estar presente durante o primeiro ano. Assim, o primeiro ano com certeza, né, junto com os filhos e deixando o filho num ambiente doméstico. Eu acho que esse seria o ideal. Eu acho, na verdade, que o mais adequado é aquilo que a própria família decidiu como melhor. Não tem como você se impor. Tem uma boa babá aqui. Tô vendo mesmo. O Almir acumulando função hoje. Boneca perdeu o emprego. O Almir não tem filhos, mas ele leva jeito, Almir. O Almir, ele vai, trabalhando aqui no Papo de Mãe, ele ainda vai acabar mudando de opinião. Tá mais pra babá do que pra jogador, né, Almir? Quem não quer deixar numa creche, que acha que é muito cedo, quais são as recomendações para quem vai deixar ou com uma vizinha, ou com uma mãe, ou com a sogra, babá. ou com uma Como babá? é que você faz na hora de escolher uma babá? Então, primeiro eu sento e nós vamos conversar sobre como vai ser a rotina da criança. Mesmo não sendo os pais que tomam conta da criança, são eles que têm que escolher a rotina. Então, é legal quando você tem uma pessoa, por exemplo, uma babá, que aquele é o trabalho dela, então fica muito mais fácil você impor.
você falar, olha, meu filho, então nós vamos sentar juntas e vamos traçar a rotina do dia a dia. Então você vai estar no teu trabalho, mas você vai saber que às 11 horas o teu filho está almoçando, aí ao meio-dia ele tira a soneca dele, à tarde ele acorda, toma um banho, tudo aquilo está sendo acontecido. O que fazer em casos de se ele caiu, se ele teve febre, enfim, para onde levar em momentos necessários, enfim. Então tudo isso a mãe tem que saber. Complica um pouco quando é para deixar, igual no teu caso, né, com a vovó. As duas deixam com a avó. Porque a vovó fala, não, mas eu já criei você, então eu sei muito mais. Como aquela Vocês conseguem? Tomara que ela não fique brava, ela tá ali. Depois a gente vai falar com os Elas fazem do jeito de vocês Não. ou do jeito delas? Antes de deixar, de fato, a gente conversou e aí teve aquela... mas a gente já criou, né? Não, olha, é o seguinte, a gente tem o nosso jeito, a gente gostaria de confiar, né, em vocês, de saber que vocês vão atender o que a gente está pedindo. E então, quando você não tá, elas cumprem? Então, a gente espera que sim, né? Eu e meu marido, a gente E elas acha aceitaram que sim. bem, assim? Às vezes ela fala, mas você vai dar essa comida pra ela? Eu acho que ela não, mas E é a sua, assim, Roberta? a gente começa a E quando competir. ela fala e fica te olhando, tipo, a experiência te dirá. Já ouvi isso da minha mãe. Como que é pra você, Roberta? Lá em casa não tem muito mistério, não. Como o pequenininho agora, de 9 meses, ele é boca boa. Come de tudo. E a minha mãe, eu falei assim, eu acho que ela dá até um pouquinho demais. Eu falo, mãe, você tá dando muita comida. Ela, mas só assim que ele dorme. Mas, ó, dá papinha, depois Danone, depois água e Deixa eu leite. ver se ele tá gordinho, deixa eu ver. Tá bem gordinho. A sua mãe ali. É que a avó gosta de fazer comer, né? Gosta, né? Ai, fofinho. A gente tá falando de você. Então, assim, eu confio plenamente, assim. Sabrina, até agora você já conseguiu aí ver qual caminho você tá... Não, assim, eu não sou a favor também de deixar muito com a avó. Eu acho que vó, né? Eu acho que a gente tem que ter o nosso jeitinho. Mas é como ela estava falando, eu acho que o primeiro aninho dela é que eu queria evitar. Mas assim, também se tiver que ir para a escolinha, vai, né? Eu acho que a gente tem que continuar. Até o final do programa você vai ter mais informações. Olha, eu descobri aqui uma pesquisa realizada em Londres que constatou o seguinte: crianças de 3 anos que aos 9 meses de idade entraram na creche estão mais preparadas para a vida escolar do que as que tinham sido cuidadas pelos avós ou babás. O que vocês acham? Eu tenho uma opinião. Se você analisa a partir de 9 meses, eu não tenho dúvida que a criança ela vai ser bem mais desenvolta, quanto antes ela for para a escola. Só que existem outras questões a serem consideradas. Inclusive, se você for deixar de lado um pouquinho, pensar na vida psicológica da criança, de pensar o momento atual. Não é tudo muito novo para a criança. Então, o ambiente doméstico é aquele que acolhe, é aquele que tem o cheiro da mãe, mesmo que a mãe não esteja ali. É aquele onde que tem uma pessoa, que seja avó, que seja babá, que seja irmã, que seja alguém, que está cuidando só dela. É importante, vai ter tempo para se socializar. Acho que tudo isso a gente pensa, como a gente falou no começo do programa, quando tem opções. Às vezes não tem opção, faz o que é possível. Aí a opção que tem é a melhor. Exatamente. Sabe que quando a gente disse que ia falar sobre esse assunto, muitas mães escreveram para o site do Papo de Mãe. Queria aproveitar para ler algumas questões aqui, para vocês verem que realmente e mesmo aquelas que tomam uma decisão, depois ficam em dúvida para saber se tomaram a decisão certa. Continuam sofrendo. Continuam, ou porque vai com a babá e não dá certo, ou vai com a outra e deu certo, mas aí a babá que quis ir embora, que tem todo um mercado de trabalho que a gente pode falar. Não, e tem isso também de deixar com a avó e começa a ter alguns problemas, aí deixa, vai para a escolinha, tá na escolinha, fica muito doente, aí volta para casa achando babá que não dá certo a babá, a mãe para de trabalhar. Gente, tem de tudo, assim, vai tentativas. Deixa eu fazer a pergunta da telespectadora. Essa aqui foi enviada pela Paula Belmino de São Paulo, que ela é nossa telespectadora assídua. A Paula, ela está sempre ali, manda, participa, já veio aqui no programa. E ela diz o seguinte, olha, ela não sabe, ela está pela segunda vez passando por essa situação, porque quando ela voltou da licença maternidade, passou por isso, e agora está com 2 empregos e está deixando a filha na escola,
mas custa muito, não tem com quem deixar no outro horário, né? E a mãe está preocupada, a Paula, porque se a filha vai sentir muita saudade, que ela já está maiorzinha, e gostaria que elas fizessem outras atividades fora da escolinha, como natação, brincadeiras, e que agora só à noite é que ela tem para ficar com a filha. E ela está falando que está muito mal por causa disso. O que a gente pode dizer para ela aqui? Olha, eu acho que tem não sei se você quer responder. Eu acho que tem uma questão que as mães, elas também sofrem de deixar o filho numa atividade. Mas tem que reconhecer que elas vão trabalhar e dão uma esquecida do filho um pouco. E vão curtir as coisas dessas. O filho entra na escola, ele também esquece um pouco da mãe, né? Quer dizer, então, saudável, né? é saudável, mas é um pouco assustador, né? Não tenho dúvida. Porque a fantasia eu sou tudo pra ele é tudo pra mim, e longe, aquele sofrimento. De repente descobre, pô, ai que bom, eu tô cuidando de outra coisa. O filho, ai que bom, tô no meio da criançada brincando. Então, tem um ganho muito grande pra criança, né? Agora, a qualidade do tempo que elas vão estar no final do dia, ela e a filha, faz toda a diferença. Porque diz, passei o dia inteiro longe, então agora eu vou compensar e vou fazer tudo o que ela quer. Aí você não pode abrir mão do papel de mãe nesse outro momento. O teu papel é de mãe, não é para ficar compensando a tua ausência. Então tem que botar limite, tem que funcionar como uma mãe. Se você tira o melhor, né, que é o teu papel de mãe, para compensar o quê? E eu tenho uma outra pergunta que foi enviada para o nosso e-mail, que é contato@papodemãe.com.br. É da Laís Silva, de Cuiabá. Obrigada pela participação, Laís. Ela disse o seguinte: o meu filho caçula tem 3 anos e tem síndrome de Down e deixo ele num hotelzinho no período vespertino. Já está na hora de matriculá-lo em escola comum? O que vocês acham? Ele tem 3 anos. Hotelzinho ele deve ficar num berçário, é isso? Sim, claro. Porque a criança com síndrome de Down, ela vai para a escola, né? Como todas tem a lei da inclusão social, ela vai para a escola regular, ela vai. Agora, tem a lei, obviamente, as escolas, elas precisam estar preparadas para receber essas crianças. Então, ela precisa procurar alguma escola que ela confie e verificar se realmente a escola está preparada, porque muitas vezes acontece da escola ter que receber, mas não ter preparo. E tem mais uma pergunta aqui, daí as mães que já passaram por isso, eu quero que deem uma sugestão para essa mãe aqui, olha. É a Sinara Ferreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, obrigada pela participação. O filho dela tem um problema de diarreia crônica, ele não tem um diagnóstico fechado, tal, e ela pergunta o seguinte: estou com dificuldades para decidir sair para trabalhar e contratar uma pessoa ou ficar em casa eu mesma supervisionando tudo que ele come, já que acho que ele tem uma alimentação toda bem dirigida, né? Não tenho pessoas de confiança para delegar tamanha responsabilidade e isso está me afligindo muito. O que vocês gostariam como mães que já passaram por isso? Eu acho que ela tem a possibilidade de parar de trabalhar, pelo menos nesse começo, né? Eu acho que seria bom ela ficar... O que você está contando? Aqui as crianças papo de mãe é sempre interrompido pelos filhos, a gente já sabe, né? Ela veio contar uma história, né? Né? Mas fala. Não, então, eu acho que se ela tem a possibilidade de parar de trabalhar, como ela disse, pelo menos nesse começo, para o filho dela, sei lá, ter um diagnóstico fechado e melhora, eu acho que no lugar dela eu acabaria ficando. Quando a Juliana nasceu, eu optei por contratar uma babá, porque eu não podia contar com a minha mãe é médica, ela trabalha, mas a minha sogra mora muito perto, então quando eu contratei uma babá eu fiquei muito tranquila porque a minha sogra ia diariamente na minha casa, mas tem gente que não tem essa alternativa, né? E eu fiz uma pesquisa, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, há 600 mil babás em todo o Brasil. São técnicas em enfermagem, pedagogas, ex-vendedoras e principalmente empregadas domésticas. O número de babás empregadas hoje é 5 vezes maior do que há uma década. E a profissão ainda não foi regulamentada e segue a legislação das empregadas domésticas. Na hora de contratar uma babá, quais são os requisitos e o que a mãe precisa se preocupar na hora de contratar esse profissional? Essa é a melhor pergunta que eu já ouvi, porque eu acho que o mais importante é a hora de contratar. A pessoa que vai te substituir, né, que é uma mamãe temporária, que seria uma babá, ela tem que ter uma visão de educação, de cuidado, que se assemelha à tua. Senão vocês não vão ter troca. E ela tem que estar envolvida nessa cultura da tua família, senão não vai haver harmonia. E a criança vai perceber isso.
E que dica você dá para babá, né? Quer dizer, a babá que está aí procurando emprego, ou até mulheres que estão vendo uma oportunidade de trabalho nesse mercado, como que ela tem que respeitar isso? Porque ela pode também trabalhar numa casa, depois em outra, como que ela se adapta a cada casa? A babá, quem tem que escolher o trabalho é a babá. Então, assim, a partir do momento que ela escolheu, que ela entendeu que aquele é o trabalho dela, ela tem já uma grande possibilidade de ser feliz e de fazer feliz as crianças que ela cuida. Porque o que acontece é o contrário. Quando a gente está procurando um trabalho, a gente aceita aquele trabalho que nos é ofertado, mas porque a gente precisa trabalhar, porque a gente tem conta para pagar, porque a gente tem filho para sustentar, uma série de questões. Só que o ideal, né, que nem sempre é aquilo que acontece, é que a gente escolha o nosso trabalho. Com babá, isso é fundamental. Ela tem que escolher a casa que ela vai. Você vai ter que voltar a trabalhar daqui a um mês, né? Então, quando você pensa em babá, escolinha? Escolinha. E por quê? Eu acho que eu tenho a possibilidade de deixar numa escola perto do meu serviço. E por ter mais pessoas ali, eu acho que participando, vai estar com as crianças. Então, assim, se distraindo também, eu acho que para ela vai ser melhor. Porque também não é fácil você encontrar a babá ideal, né? Ou é fácil? Não é fácil. Oh, meu Deus, é difícil. Então vamos aproveitar para assistir uma reportagem aqui, olha, porque a Rosângela Santos vai contar pra gente a história da babá, que para trabalhar também precisa arrumar uma babá. Cidade Ademar, periferia de São Paulo. Alice mora aqui desde que nasceu. A família veio da Bahia. No bairro onde cresceu, Alice vive hoje com a família que criou. Alice tem 3 filhas. A Alícia, de 1 ano e meio, a Alana, de 7 anos e a Aline, de 16 anos. Todos os dias ela faz uma ginástica, deixa as 3 aqui e vai para o trabalho. Alice é babá e cuida de uma outra menina, que tem 8 anos. Lá, a menina, eu quero passar o mesmo que eu passo para minhas filhas. O que eu quero para elas, eu quero para os filhos dos outros também. As filhas são de 2 casamentos. No dia a dia, ela é a responsável por tudo sozinha. A pequenininha, ela fica um pouco na creche, eu pago para uma moça olhar ela depois que ela sai que é 4 horas que ela sai, ela fica até 10 horas. Essa daqui eu deixo com a minha vizinha, depois quando ela chega da escola, a mais velha vai e pega e fica as 2 aqui dentro. Aline fica com a Alana durante toda a tarde até a mãe chegar. As 2 ajudam nas tarefas domésticas. O meu serviço é tirar o lixo e passar pano na escada. Aí a gente toma banho e senta aqui e a gente, né? O que dá mais trabalho no que você faz aqui enquanto a tua mãe não chega? Fazer comida. A pequena Alice só volta para casa quando a mãe chega. Às vezes, quando o trânsito está muito ruim, quando chove muito, isso acontece às 9, 10 horas da noite. Alice garante que sai de casa tranquila. Porque se eu não confiasse, eu não deixaria, igual na creche. Quando ela começou na creche, eu fiquei meio assim, porque ela ficava doente, mas agora eu já peguei confiança. Depois de organizar a sua casa, Alice arregaça as mangas para pôr ordem no apartamento da patroa. Ela chega às 11 horas. Sua função é cuidar da Júlia, de 8 anos. Mas ela também ajuda na limpeza. Quando a menina chega da escola, Alice já fez o almoço. Quer tomate? Não. Um só, pra ficar colorido. Júlia é filha única. A mãe, Gilza, é professora. Trabalha das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Ela ficava com a minha cunhada, né, em casa. E depois, com 10 meses, ela precisou ir para a escola. Então, ela ia para a escola comigo e ficava o dia inteiro na escola. Aí, quando eu mudei para São Paulo, aí eu precisei arrumar alguém, né? Encontrei a Alice para cuidar dela. A menina adora passar horas no quarto de brinquedos. Sempre que pode, acompanhada da Alice, que larga o que está fazendo para se juntar a Júlia. Você gosta de ficar com a Alice? Sim. Gilza, como Alice, diz que sai de casa tranquila. Ela sempre diz, mãe, você cozinha bem, mas não é igual a Alice. Quando a Alice está de férias, ela sente saudade da Alice. É difícil você encontrar hoje uma pessoa de confiança. Então eu fico super contente de ter ela, né? Dá um beijo na mamãe. Ela vai lá até onde? Você já volta, vai pra lá até onde? Tchau. Tchau.
Tchau, Alicia. Tchau, meu anjo. Então, para o próximo bloco, até vou deixar uma pergunta aqui, que é o seguinte, que é uma dificuldade que acho que eu tive também no começo, é de delegar as coisas, porque a gente precisa também aprender a delegar. A minha primeira filha, eu queria trocar todas as fraldas dela, porque eu achava que ninguém mais era capaz de trocar. Então, vamos começar o próximo bloco falando disso, tá bom? Aqui no estúdio vamos receber uma pediatra que vai tirar algumas dúvidas sobre como fica a saúde dos filhos, principalmente quando vão para berçário ou creche. O Papo de Mãe volta logo e tem mais Pedrinho Tonelada. Ela fica com alguém, em casa? Minha mãe. Tá. Quando ela fica com a sua mãe? Desde pequenininho? Desde pequena. Porque eu tenho que trabalhar, né? Não tenho que deixar minha mãe se propôs a ficar. A creche ou a avó? Eu ainda prefiro a creche, porque parente é aquilo, no começo, né, quer cuidar tudo, depois já começa a reclamar. E na creche não, é mais confiável deixar na creche. Eu acho por ele ser profissional, né, já estudaram para isso e tratam bem melhor, com mais profissionalismo. Ô, Roberto, a sua mãe já começou a reclamar também, não? De cuidar dos... Quando eu chego, ela... A cara dela... Tem um monte de gente agora aqui que a gente vai apresentar, né, Roberta? Nós temos mais uma convidada aqui no nosso estúdio, a doutora Jane Schuckmann, que é formada pela Universidade Federal de São Paulo. Obrigada pela participação. Pediatra, né? E vai tirar essas dúvidas que as mães... Toda mãe, doutora Jane, fala muito assim, eu não vou botar na creche porque fica muito doente. A Roberta até falou que era... Fica mesmo? Como é que é? Realmente, a criança, quando ela está em casa, ela está em contato com pouca gente. E principalmente os primeiros 6 meses a mãe está amamentando, então ela está passando todos aqueles anticorpos de todas as doenças que ela teve. E a criança está sendo vacinada. Tanto que vocês podem ver que os primeiros 6 meses é bem pesado o esquema de vacinação. Tanto do governo quanto nas clínicas particulares, que agora é até bem parecido. Então a criança não está preparada para ir e ela começa a ficar doente. Algumas crianças ficam tão doentes que a gente pede para tirar, não tem jeito mesmo. Então assim, a criança nesses primeiros meses ela dorme muito, ela dorme 20 horas por dia. Então, na verdade, essa coisa de socializar, de colocar fora, não tem assim muita justificativa. O fato é que muita gente não tem condição. O ideal é ficar em casa assim por uma questão de saúde só para até quantos meses assim? Olha, eu gostaria que meus pacientes ficassem até 1 ano pelo menos. Porque esse primeiro ano a criança realmente ela precisa do cantinho dela, ela não pode ter tantos contatos. Por exemplo, a vacina da varicela, que agora a gente está até num certo surto, ela é dada com 1 ano. E é uma doença que diminui a imunidade, então as crianças ficam muito doentes. E você tem que analisar todas as condições. É a catapora, né? Que agora tem um reforço também aos 4 anos. Um reforço aos 4 anos. Porque eu vou dizer que a minha filha tomou a vacina, não tinha reforço e ela teve, apesar de ter tomado a vacina. Mas se você tomou a primeira dose, você vai ter uma varicela bem fraquinha. Ela e não vai ter as complicações, porque hoje a varicela ela tá bem mais forte do que... Agora, doutora, e para a mãe que precisa levar para a creche ou para o berçário, quais são as dicas para que ela leve a criança e a criança, não sei, tem alguma coisa para fazer para não ficar tão doente, ou orientar mesmo na creche? Eu sempre oriento para não procurar um lugar muito distante, porque eu acho que tem o risco do transporte, tem o horário que você sai, então é frio, ou às vezes volta muito tarde, a criança fica com fome, fica muito cansada, então se puder achar um lugar perto, eu acho importante. Eu acho que assim, tem que ver o número de cuidadoras. Eu estou com um paciente agora que realmente a mãe acabou tirando. Ela percebeu que pulavam horários de comida da criança. Tinha uma cuidadora para 7 crianças. É muito difícil. E olha, eu vou tentar apresentar quem mais está aqui. Essa é a Débora. A Débora é a nossa estagiária, com muita honra aqui. E toca violão também, né, Ricardinho? Vocês formaram uma dupla, né? Daqui a pouquinho eles falam. E ali também, gente, é o violinha. Vamos mostrar o viola ali, Maria Cândida? Cavaquinho. Cadê o viola? Mostra, aparece aí, viola. Cavaquinho. É o seguinte, o Rian, né? E a Juliana. A Juliana e o Rian, 1 ano atrás estiveram aqui. O Rian estava na barriga da Juliana. E ela veio participar de um programa sobre o sono ou a falta de sono dos pais e dos filhos. De lá para cá, você entendeu o que a gente estava falando aqui? Olha, enquanto eu estava em casa, antes de eu voltar a trabalhar,
Ele até que era tranquilo, dormia a noite toda. Foi eu voltar a trabalhar, parece que ele sentiu, agora acorda de hora em hora. Tanto assim, no programa eu aprendi que uma coisa que não se deve fazer é levar a criança para dormir com a gente, mas não tem jeito. Eu também levo, viu? A gente fala as coisas que vai na hora de fazer. Jeito. A gente fala, não vamos fazer, mas na hora, assim, não... E você vencido pelo cansaço. E você vai trabalhar, o Rian fica com quem? Ele tá ficando com a minha sogra. Então, já que a gente tá falando das avós, vamos falar com uma avó aqui, ó. A Roberta falou que a senhora sempre incentivou para levar para creche. Ah, sim, que é mais um lugar mais seguro. Porque nem é toda hora que você tem tempo de ficar com a criança. E lá não. É certo, tem horário para entrar e sair. Mas Agora, o Isaac a senhora divide com a sogra dela, é isso? Até sujar a creche, né? Porque aí fica direto na creche. Eu já vi que a sua mãe é mó torcedora da vaga pela creche. Porque criança aprende a gente. Você quer sair, não dá. Uma coisa que eu acho legal, a gente já falou, tem outros programas, assim, não pode ser uma obrigação das avós. A avó que quer e que gosta, tudo bem, mas a gente não pode partir do princípio que é uma obrigação da avó, porque às vezes a avó... Não é? A hora de ser avó é tão gostoso que você só curte, né? É só prazeroso, não é aquele você já negócio, criou pegou, o seu. beijou, mãe, toma. Conversar com os pais aqui, então. Me conta, como é que está sendo a experiência de ser pai? Maravilhosa, né? Acho que é um aprendizado, acho que você muda muito e você aprende muita coisa, né? A gente acha que é só a criança, só o bebê que está aprendendo as coisas da vida, mas acho que você aprende muita coisa também, né? Ter mais paciência, mais serenidade, ser mais calmo. Que bom. Então agora vamos conhecer o pai da Maria Clara, né? Ela está mamando. Aqui tem sempre um momento amamentação no Papo de Mãe, olha que bonitinha. O seu nome qual é? Eu sou o Júnior. Pai de primeira viagem? Pai de primeira viagem. Como é que tá a sua vida aí depois da chegada? Muda muito, né? Muda muito. Suas noites de sono? Eu tenho uma esposa que me ajuda bastante, né? E ela deixa dormir bastante. Ela me... É que ela tá de licença maternidade ainda. Isso. Só sexta e sábado é dele, de madrugada. Então. Mas aí quando ela voltar a trabalhar, que os dois forem trabalhar... Aí vem da mudança que vai acontecer quando ela voltar a trabalhar. Ela tem que voltar a trabalhar daqui a pouco. Você preferiria arrumar uma babá ou colocar numa creche, numa escolinha? Só se fosse uma pessoa conhecida, não um estranho para ser babá. Aí eu preferiria uma creche, que eu acho que eu tenho um respaldo, alguma segurança maior, entendeu? Eu sou muito preocupado com essa situação. E a Sabrina, depois da nossa conversa aqui, o que você está achando? Eu vi que o ideal é 1 ano, continuo com a dúvida, né? Porque o ideal é ficar até 1 ano. Mas vamos ver. Uma coisa que a gente aprende é que a gente se adapta a tudo também, não é? As nossas necessidades. Mas eu acho que a maior preocupação é de ficar doentinha mesmo, né? Porque eu acho importante escola, creche, para a criança. Mas existe um lado positivo, a criança vai ficar doente mesmo, né? Não é porque vai ficar em casa que não vai ficar também, né? Mas tudo tem um tempo. Eu acho que a criança não está ainda preparada, nem o sistema imune. É muito legal quando a mãe aprendeu bem a amamentar e consegue retirar algumas vezes o leite. E não é difícil. E ela leva. Você pode levar, você pode dar de mamar à noite, você pode dar antes de ir, você pode tirar leite 1 ou 2 vezes. E é muito fácil armazenar, não vou entrar muito fácil levar, então ajuda bastante. Então agora que a gente já conversou com os pais, tem a vez do pai, e não foi o David Almeida que fez dessa vez, né? Chegou a hora de conhecer o pai que cuida da filhinha de 6 meses quando a mãe sai para o trabalho. A Mariana Verdelho foi bater um papo com este pai. Então, gente, o Pedro veio mostrar o quarto dele, que é todo verde, com o tema da natureza, Me mostra onde você dorme. Ó, entra de olho. A gente queria uma cor neutra pro quarto dele, né? Que puxasse um pouco pro verde. Então, daí a gente juntou esses detalhes, fomos pintando aos pouquinhos até ele chegar. E aí aqui fica tudo, fralda, aqui fica tudo o kit dele. Alguém te ensinou a trocar a fralda do Pedro? Alguém Não, então, foi um toque dado no hospital, né? E a mãe, aquela coisa do instinto materno,
que, é aqui, o instinto o paterno junto com o materno enrola tudo. A Carol ficou 3 meses em casa com ele? Ficou 5 meses. 5 meses. Ela sente uma saudade absurda, né? Ela liga muito? Muito, daí a gente fala com o viva voz, né? E ele sente a ausência dela, né? E quando ouve a voz, e daí ele fica todo animado. Daí quando ela chega, né, por volta depois da tardezinha, daí eles ficam até altas horas brincando. Né? Então aqui é o almoxarifado dele. Ah, olha lá, o shampoo. É o shampoo, a colônia dele. Olha quando ele tá no lá. banheiro, agora ele tá numa fase que ele chacoalha todo, ele não para quieto. Ele molha o banheiro inteiro, né? Não só o banheiro, quem tá dando banho nele, a cozinha e tudo. Olha lá, ó, o papai já colocou o avental e a gente veio preparar o mamão do Pedro. É o mamão, né? A papinha já tá pronta, é isso? Então, esse horário da tarde, ele entra uma fruta, né? Uma fruta, e depois é o jantarzinho dele. Isso aqui é uma dedicação que você precisa... E precisa ter paciência, né? É o tempo dedicado a isso. Você não pode ser com pressa, de qualquer... É que nem a amamentação, né? Que essa parte você não pôde fazer, então aí você faz essa agora. Então, aí aqui você tá vendo o rostinho dele, você tá vendo o crescimento dele, você tá vendo cada instante dele, é gostoso por isso. Bom, o Marcelo ele faz tudo isso, mas muito antes do Pedro nascer, ele criou um site chamado www.donosdecasa.com, sem o BR. É um portal que é voltado para aqueles donos perdidos, casados com filhos ou sem filhos, mas que são carentes de informação no dia a dia. Então eu até queria agradecer a entrevista, Obrigado. Agradecer por ter nos recebido aqui, por ter nos mostrado o Pedro, que é um fofo. Sim. E parabéns por ser um pai assim ativo e todo dia cuidando do filho. Isso faz muita diferença no crescimento dele. Você pode ter certeza. Então, obrigado a vocês. Imagina, imagina. Vocês fariam essa troca também? Cadê? Quem que tá com o microfone? Faria sim. E o Ricardo, você ficaria em casa enquanto ela sai para trabalhar? Eu ficaria, adoraria. Eu acho que eu sou um pouco... eu tenho um lado paternal bem forte, né? O primeiro banho na Laura, assim que ela nasceu em casa, né? E assim que ela nasceu, o primeiro banho foi eu que dei. Né? Então foi... Eu demorei uma delícia, mês para dar banho nela. É mesmo? Eu tinha receio. Olha, obrigada mesmo por terem vindo. A gente espera de alguma maneira ter ajudado a todas as mães, né? E queria saber se quiser deixar um recado, como é que foi participar do programa? Mandar um beijo para alguém. Foi uma experiência nova que eu nunca passei, mas que foi muito legal. E que com que foi debatido aqui, que tem ajudado várias mães, que o ser mãe é aprender a cada dia, né? Isso mesmo, legal. E você, Cris? Eu também acho que espero ter ajudado, né, as mães que estão em dúvidas ainda. Eu acho que um conselho, se é que eu posso dar, quem sou eu, mas eu acho que de todas as mães que estão em dúvidas, eu acho que depende muito da escolha. Assim, se ela está bem e feliz com a escolha dela, eu acho que isso já é um bom passo, já é um passo muito grande. Acho que a gente tem que pensar na criança, mas tem que pensar na gente também sem peso, porque né? Se você não está bem com a sua decisão, eu acho que isso acaba refletindo na criança, né? Então, já está acabando o papo não de quer mandar mãe, um beijo pra mãe e pra sogra? Claro, um beijo mãe, um beijo sogra. E a Sabrina? Eu queria agradecer, eu acho que para mim foi ótimo, me ajudou bastante. No final dá tudo certo, né? Vera, você tem algum site para divulgar? Então, o Instituto tem uma clínica social que atende gestantes e mães de bebês e parturientes também, com
questões de pós-parto. Chorinho faz parte do fundo Faz musical. parte. No Instituto também faz parte. Troca de fralda, tudo isso faz parte. E pessoas carentes que não podem pagar esse tipo de serviço, né, de apoio psicológico na gestação, no parto e no pós-parto. E vocês têm um atendimento telefônico também? Então, é o 3032 6905. 011, né? 11 30 3032 6905. E o site? E é o www.institutogerar.com.br e tem um chat que a gente conversa com essas mães do Brasil inteiro que querem falar como foi o parto, como estão se sentindo, às vezes com casos mais graves, enfim. Tem essa comunicação com as mães do Brasil todo. Legal, também. assim que termina a nossa conversa aqui também, a gente abre o chat do Papo de Mãe. As mães, telespectadores e telespectadoras que quiserem participam. Se vocês puderem participar também, é legal porque até as 9 da noite o papo continua no site também. E a Antonielli também tem um site, né? Tenho. É www.babaideal.com.br e eu adoro vir aqui, assim, lá no site eu também tenho um link onde que as pessoas podem mandar sugestões, comentários e eu leio todos eles pessoalmente, respondo e eu adoro. Legal, a gente é que agradece a sua presença. Você também teve fundo musical de chorinho, olha só. Mais um pouquinho, suas bochechas. Doutora Jane, e os telespectadores que quiserem mandar alguma pergunta, podem mandar, você pode responder no nosso site ou quer divulgar algum site também? Olha, a gente tem o site da nossa clínica, que é uma clínica e consultório de vacinação, mas é só com agendamento, nós não nos restringimos aos pacientes e agendamos, www.proclínica de vacinação. As crianças já estão cansadas, vamos encerrar o programa. Eu tenho uma última informação importante. Que pouca gente sabe que deixar uma criança ou adolescente de até 16 anos sozinho é crime. Sozinho em casa é crime, viu, gente? O abandono de incapaz tem pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Então, mas acho que a partir dos 12, 13 anos tem muita criança que fica, né? Mas pela lei, então não pode. Tá legal. No próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre aquela fase entre infância e adolescência, também chamada de pré-adolescência. Um período de transição que pode ser complicado para pais e filhos. Mas aqui a gente bate um papo e consegue esclarecer muita coisa. Acessando agora www.papodemãe.com.br, você pode conversar com a gente pelo chat até as 9 da noite. E aqui na TV Brasil a gente volta domingo que vem. Até lá! Até! Dorme, meu pequeninho, dorme que a noite já vem. Teu pai tá muito sozinho, de tanto amor que ele tem. Dorme,